Áudios e vídeos inéditos revelam como era a vida da professora de Pilates Larissa Rodrigues, que morreu envenenada na zona sul de Ribeirão. Isso aconteceu 3 meses atrás. A vida financeira de Luiz Garnica parece que não ia muito bem. A esposa Larissa já se preocupava com o marido. Ele chegou, ele trabalhou no Sertãozinho, foi no consultório e chegou agora à tarde. E aí ele tá vendo se ele pega um plantão à noite ainda, porque como ele perdeu todos os plantões dele, né? A gente precisa ter dinheiro pra pagar as contas, né, amiga? E aí ele tá vendo se pega plantão, sabe? Agora à noite. Trabalhava quase o dia todo e não escondia o cansaço emocional. Tô muito cansada, parece que caminhão passou em cima de mim. Tem hora que eu falo, Deus, quando que nós vamos conseguir respirar um pouco? Larissa desabafa e diz que a vida não estava normal. Eu só fiquei acordando bastante à noite, sabe? Acho que como o Luiz não tava aqui, parece que tá faltando alguma coisa, né? Daí eu fiquei acordando, mas dormi. E tô bem, agora tô indo trabalhar. E você, como que você tá? Segundo uma amiga, esse áudio foi enviado depois que Natália morreu. Quando Larissa soube da morte da cunhada, restou muita tristeza. Ai, amiga, muito triste. Nossa, se você visse ontem o velório, que tristeza. Que tristeza, amiga. Eu não tô conseguindo respirar. Uma pancada atrás da outra, amiga. Ela sempre se mostrava feliz ao lado dos amigos. E mesmo com a indiferença do marido Luiz, ela queria viver. Larissa cresceu no Ipiranga, zona norte de Ribeirão. Uma vida feliz, mas para amigos sofria preconceito de Elizabeth e de Luiz justamente por ser uma mulher simples. Viveu com o marido aqui na Zona Sul, no Jardim Botânico, e foi no apartamento que passou a ter o pior dos pesadelos. Antes de morrer, suportou um marido distante, que não estava presente no seu dia a dia, principalmente depois da morte da mãe. Chegou a ouvir da sogra que trair era normal e que devia aceitar. No inquérito consta que Luiz até apresentou a amante à mãe e ela sabia de todo o sofrimento causado. Teve a coragem de filmar a traição de Luiz e quando quis terminar o casamento, foi assassinada. Tivemos acesso a imagens do apartamento de Larissa depois da morte. Aqui foi feita uma espécie de altar, Bíblia e fotos do casamento que ela imaginava que seria para a vida toda. A fiel companheira, Pandora, a alegria diária da professora, também foi vista no apartamento e sentiu a morte da tutora. Nesse registro raro, Natália, a cunhada, estava na formatura de Larissa. As duas que teriam sido assassinadas por Elizabeth Arrabaça, envenenadas com chumbinho. E o dinheiro pode ter sido motivo para tanta maldade. E no meio de tanta tristeza, a professora ainda conseguia ficar feliz com a conquista da amiga. Amiga, vocês ficaram lindos juntos. Achei que super combinou, viu? Tô feliz por você, amiga. Dá um tempo pra ele organizar a vida dele, sabe? Tenha paciência. E se ele é uma pessoa boa, ele vai se organizar e vai dar tudo certo. Fã do trio KLB, não tem um que a conheceu que não diga que por onde passou, deixou sua alegria vibrante. Todo frio, que a dor desligasse, a dor desse amor. As defesas de Luiz Garnica e Elizabeth Arrabaça, que estão presos, dizem que mãe e filho não mataram a professora Larissa Rodrigues. Novas mensagens revelam que amigas alertavam a professora Larissa Rodrigues sobre o caráter da sogra dela, Elizabeth Arrabaça. Hoje a polícia procurou mais provas para incriminar a principal suspeita de matar a nora.
As imagens do alto mostram a exumação da cachorrinha Babi, que morreu há 5 meses. Os peritos do Instituto de Criminalística fizeram a análise no quintal da casa do pai de Larissa Rodrigues, na Travessa Jamil Jorge, no Ipiranga, onde o animal foi enterrado. Segundo a investigação, Elizabeth Arrabaça matou a nora Larissa com chumbinho. Pode ter assassinado a filha com o mesmo veneno e ainda a cachorrinha. Foi localizado alguns ossos e um pouco de pelo. Esse material já foi coletado pela perícia e vai ser encaminhado para São Paulo para fazer exame toxicológico. Nós vamos maus tratos de animais. Ter matado um animal vai entrar na lei de meio ambiente. Babi estava enrolada em um pano e, depois de colhidas as análises, devem ser encaminhadas ao Instituto de Criminalística de São Paulo. E pode demorar pelo menos 1 mês para o resultado sair. Se der positivo para algum tipo de veneno, Elizabeth, que já foi denunciada por feminicídio com 3 qualificadoras, pode ainda responder por crime de maus tratos, que prevê prisão de 2 a 5 anos. Mas com resultado morte, aumenta 1/3 da pena. Desde já, Elizabeth nega todos os fatos, qualquer envenenamento, inclusive do cachorro. Isso tem que ficar bem claro, porque eventual laudo que venha a ser concluído, inclusive pela inconclusividade, significa que não se pode ter uma certeza do envenenamento ou não do animal. Isso, para todos os fins, Elizabeth é inocente, tá? Segundo conhecidos da família de Larissa, Babi foi enterrada num domingo à noite de muita chuva. Uma movimentação atípica de carros, e Elizabeth estaria junto da filha, Viviane, acompanhada do marido. Já a defesa de Elizabeth disse que ela não estava no dia do enterro do animal. Mas bem no momento que Babi morreu, Elizabeth estava com ela no apartamento onde morava na zona sul de Ribeirão. Mensagens de Natália Garnica para uma amiga revelaram que a Arrabaça estaria dormindo durante o dia. E quando acordou, o animal estava sem vida. Babi tinha 4 anos e não teria nenhum problema de saúde. Agora resta saber se o animal ingeriu veneno e por qual motivo a suspeita mataria Babi. Elizabeth, que já é investigada por tentar matar uma amiga com remédio, pode ser acusada de outros crimes. Saber detalhadamente como tudo aconteceu é mostrar o comportamento de uma mulher vista por muitos como interessada apenas em dinheiro e com raiva de quem atravessava o seu caminho. Mesmo com esse jeito, ela conseguiu enganar a própria Larissa, como disse o Ministério Público, se fazendo de amiga, mas no fundo é dissimulada. Nessa imagem, em 10 de novembro do ano passado, Elizabeth almoça sorridente com o pai de Larissa, depois da morte da esposa. E nessa conversa, Larissa, mesmo achando a sogra com comportamento difícil, quis dar uma chance a ela. A amiga diz que não gosta de Elizabeth. Larissa responde: "Ninguém gosta, amiga. Ela é geniosa. Eu aprendi." Larissa finaliza dizendo: "Tenho muito amor por ela." Agora já tem uma data para sair o resultado, se a cachorra foi ou não envenenada? A gente não tem uma data ainda, pode ser que demore 1 mês. Nós conversamos com um especialista há um tempo e ele disse que um resultado como esse pode sair dentro de 1 semana, mas se tratar de algum laboratório particular. Neste caso, então, como foi para São Paulo, vai para São Paulo, para o Instituto de Criminalística, pode ser que demore 1 mês para esse resultado sair. A exumação, então, aconteceu agora há pouco, foi uma exumação bem rápida, em torno de meia hora mais ou menos, todo mundo terminou o trabalho por ali. A gente começa falando da chegada de toda a equipe. Temos imagens aí do coveiro, que é um dos primeiros a chegar com as ferramentas que foram utilizadas para remexer ali na terra. E depois chegam também investigadores da Homicídios, outros investigadores acompanhados também do delegado Fernando Bravo. Então, muita gente envolvida neste trabalho importante, porque agora é preciso saber se de fato a Babi foi envenenada com um chumbinho. A gente relembra rapidamente que a Babi morreu 15 dias antes de Natália Garnica, a filha de Elizabeth, irmã de Luiz, e tudo de forma muito suspeita. Uma irmã de Elizabeth, que não mora em Ribeirão Preto, ela chegou a dizer ali que teria, uma outra irmã teria, na verdade a Elizabeth teria enviado um vídeo para uma outra irmã dessa cachorrinha agonizando. E foi tudo isso muito suspeito, Levantaram-se suspeitas justamente
justamente para saber o que teria acontecido com a Babi, já que ela era muito saudável, tinha 4 anos. Nós mostramos as mensagens da Natália quando soube da morte, do desespero dela. E uma coisa curiosa, Bruna, nós perguntamos pro advogado que veio aqui representar a Elizabeth, não é o Bruno, é um outro advogado, o João Pedro, sobre quem que teria vindo trazer a cachorrinha para ser enterrada aqui no quintal do seu Sebastião, na Travessa Jamil Jorge. E ele diz o seguinte, que quem veio foram Viviane, o marido e também a Larissa. Não fala que a Elizabeth esteve aqui, nós até perguntamos de novo para a defesa e ela nega que tem estado, mas o que outras pessoas dizem que conhecem a família é de que ela teria estado aqui no local sim, era um domingo muito chuvoso e foi uma movimentação muito grande por aqui, mais de um carro, pelo menos 2 que estiveram por aqui, pessoas que entraram, foi tudo muito rápido e depois logo foram embora. A gente vai mostrar agora um trechinho da entrevista do delegado Fernando Bravo, que foi quem deu a entrevista depois que aconteceu a exumação. Fizemos a exumação do cachorro, foi localizado, ele estava enterrado, já em avançado estado de putrefação, foi localizado alguns ossos e um pouco de pelo. Tá? Esse material já foi coletado pela perícia e vai ser encaminhado para São Paulo para fazer exame toxicológico. Nós vamos, maus tratos de animais, ter matado um animal vai entrar na lei de meio ambiente. E um ponto muito interessante, Bruna, a gente ao longo da semana conversou com um coordenador do Instituto Médico Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia e ele já havia dito que mesmo com muito tempo é possível achar veneno, já que os profissionais de lá já fizeram exumação até com mais tempo, né? Mais do que 5 meses, que seria aí o tempo mais ou menos que a Babi morreu. E ele comentou um ponto interessante também, que pelo osso é muito difícil de encontrar chumbinho, quase impossível. E que seria, então, possível encontrar pelo pelo, mas não só o pelo sozinho, tem que ter algum tecido, alguma pele grudada nesse pelo. Eu conversei com ele de novo agora há pouco, ele reforçou os mesmos pontos e falou que normalmente quando eles fazem a exumação, eles também coletam a terra que tem em volta, porque pode ter resquícios de veneno. Nós perguntamos se foi coletada a terra por aqui, mas não foi, apenas o osso e também o pelo. E lembrando, nós dissemos também que estaria dentro de uma caixa, mas o que foi dito é que a Babi estava enrolada em um pano. A gente vai ouvir agora a entrevista então do João Pedro, que é o advogado, né, o homem que está aí representando a Elizabeth, a defesa no dia de hoje. Vamos ouvi-lo. Desde já, a Elizabeth nega todos os fatos, qualquer envenenamento, inclusive do cachorro. Isso tem que ficar bem claro, porque eventual laudo que venha a ser concluído, inclusive pela inconclusividade, né, significa que não se pode ter uma certeza do envenenamento ou não do animal. Isso, para todos os fins, Elizabeth é inocente, tá? A gente vai aguardar os demais passos, inclusive no caso da Larissa. Elizabeth está prestes a ser citada já para a gente apresentar a nossa defesa técnica, tá? E os demais passos serão apresentados de fato nos autos. E agora há pouco, Bruna, a Elizabeth teve uma entrevista com o Bruno, que é o advogado ali que está desde o início na defesa, e ela comentou a mesma coisa. Ela nega todos os fatos, achou tudo muito absurdo e que ela não teria participação, então, na morte da cachorra. Mas lembrando que essa cachorra era saudável, tinha apenas 4 anos e morreu um pouco antes de Natália, mais ou menos 15 dias. Então, tudo de forma muito suspeita. E agora, então, se pretende saber se de fato ela também teria sido envenenada com chumbinho. Seria mais um crime que a Elizabeth iria responder, crime de maus tratos. Mas a gente lembra que ela também pode responder pela morte da filha. Tem o inquérito da Larissa, onde ela e o Luiz são os principais suspeitos, mas tem também a morte da filha. Lembrando que o processo ainda está rolando, ainda está acontecendo, a polícia está ouvindo testemunhas, estão ouvindo muito
muita gente justamente para saber em quais circunstâncias que a Natália também morreu. Lembrando que foi encontrado no corpo da Natália, foi encontrada a mesma substância. Na verdade, substância diferente, mas trata-se de chumbinho. Então agora a polícia vai tentar saber aí se só Elizabeth teria envenenado a filha. A gente conversou há poucos dias com o delegado e ele comentou que ainda não há elementos que coloquem o Luiz como suspeito da morte de Natália. Lembrando que a Natália, ela estava dormindo e ela teria sofrido um engasgo, isso a Elizabeth conta, e que ela se assustou e depois foram descobrir que se tratava de um envenenamento. E quem ajudou a socorrer a Natália foi o Luiz, a Elizabeth liga para o Luiz e também a Viviane, que é a irmã, também vão para o local para tentar fazer esse socorro. Mas lembrando que ela já estaria morta. A gente teve acesso aos laudos que mostram rigidez cadavérica, Bruna. Imagina o sofrimento que eu tô, filho. Porque agora eu tô sozinha aqui, era eu, minha esposa, agora tá só eu sozinho. Minha filha vinha direto todo domingo me pegar aqui para almoçar com ela. E ela me levava nos médicos, tudo, sabe? Ela que me levava. Tudo que eu precisava. Ela era uma menina, sabe? Não tem que dizer para você como que ela era uma menina amada, mas muito amada mesmo. Todo mundo gostava dela. A gente não via a hora de acabar tudo isso para poder ter um pouquinho de paz, né? Porque tá difícil. Cada hora é uma coisa, então... Eu nunca imaginava que aquela mulher fosse desse jeito, não. Nossa Senhora. A mulher convivia no meio da gente, sabe? Ele também. Falava que amava minha filha, depois ficou traindo ela, então foi muito triste, viu? Outras suspeitas de envenenamento que a polícia está ouvindo testemunhas para determinar se realmente aconteceu, e todos esses crimes com uma só motivação, seria a parte financeira. Da parte do Luiz seria por conta do apartamento, ele teria então com medo de ter que dividir na separação com a Larissa, tramado tudo isso com a mãe que ele planejou, e a Elizabeth teria então executado o crime. Essa exumação de hoje aconteceu por conta de um testemunho, né, de um depoimento de uma irmã da Elizabeth, que diz que ela enviou uma mensagem de vídeo mostrando a cachorrinha em sofrimento, agonizando, e ainda debochava do caso naquela morte. Então tudo isso foi levantando. As mensagens de celular, algumas foram recuperadas também da mulher que tinha um relacionamento extraconjugal com o Luiz, que também está sendo levantado. Além disso, nós temos também o relato do ex-marido da Elizabeth, que diz claramente que tem na família uma prima, que é a Elide, que também morreu de forma suspeita depois de ter contato com a Elizabeth, Vargas. Prima da Elizabeth, chama Elide Guide, também foi uma morte igual foi da Larissa e da... Quando foi isso? Eu não sei, uns 4 ou 5 anos aí atrás. Aí. E ela também devia para eles. A Elizabeth sempre pegou dinheiro emprestado. E segundo as informações, até um primo meu falou, olha, vê porque quem visitou a Elide por último foi a Beth. Estas são imagens que você está acompanhando da exumação que foi realizada hoje. E agora a polícia também investiga sobre essa questão da prima. Será que nós estamos aí diante? Você imagina só. Ela que já é considerada, não é, responsável pela morte da filha, da Larissa, pode ser agora da cachorrinha Babi e também desta prima que depois que conversou com a Elizabeth, segundo o marido diz isso. O ex-marido, diz em depoimento claramente, olha, tem uma morte aí suspeita. 4 anos atrás, a Elizabeth conversava, pedia um dinheiro emprestado para essa prima e de repente a prima vai conversar com a Elizabeth e morre. Em meio a tantas suspeitas envolvendo as mortes de Natália Garnica e Larissa Rodrigues por envenenamento, a polícia de Ribeirão Preto busca descobrir se a cachorra da Natália também foi envenenada.
A cadela Babi morreu 15 dias antes da tutora, em circunstâncias misteriosas. A exumação da cachorrinha aconteceu na manhã desta quinta-feira. Elizabeth Rabassa também é suspeita de ter envenenado o animal. Luiz Garnica e Elizabeth Rabassa são suspeitos de terem assassinado Natália Garnica e já são réus pela morte da professora de Pilates Larissa Rodrigues. Ambas morreram envenenadas após consumirem chumbinho. De acordo com o Ministério Público, Elizabeth pode ter testado o veneno na cachorra antes de dar para a filha e a nora, como uma forma de certificar se de fato o plano funcionaria. Babi, que morreu no fim de janeiro deste ano, estava enterrada no quintal da casa dos pais de Larissa Rodrigues. Os restos mortais foram enviados para exame toxicológico em São Paulo. A suspeita em cima da morte do animal se deu após o depoimento de uma das irmãs de Elizabeth, Eveline Rabassa. Segundo a mulher relatou em depoimento, Elizabeth chegou a ironizar a morte do animal. Você não acredita, ela mandou um vídeo para mim da cachorrinha, da Natália morrendo. E ela falava assim, olha, Flaviane, olha a cachorrinha estribuchando. O Flaviane falava assim, ai, para com isso, Beth, ai que horror. Em mais um capítulo das investigações, laudos periciais esclarecerão a causa da morte e se Babi foi ou não envenenada. Enquanto a polícia acompanha de perto a exumação do corpo da cachorra, Elizabeth e o filho permanecem presos pelo crime contra Larissa Rodrigues. Eles foram denunciados pelo Ministério Público pelos crimes de feminicídio qualificado pelo uso de veneno, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Na penitenciária de Votorantim foi tirada a foto mais recente de Elizabeth. Ela e o filho são considerados cúmplices. Na perícia digital, realizada no celular da idosa de 67 anos, as mensagens revelam que ela sabia das traições de Luiz e ainda conheceu a amante dele, Letícia, uma semana antes da morte de Larissa. A professora de Pilates, inclusive, flagrou Luiz com a amante. Ela vai descer lá. Você tá filmando? Vai entrar. Olha lá. Larissa confidenciou o acontecido com a sogra, que rapidamente compartilhou a informação e o vídeo com Luiz. Eu fiz ela mandar o que você entrou e ainda orientou o filho. Se controla para não discutir com a Larissa, por favor. Me promete. E agora deixa ela lá com a dor de barriga. Segundo as investigações, neste momento, Larissa já estava sendo envenenada com doses diárias de chumbinho. A sogra da vítima também fez 2 pesquisas sobre o veneno. Dias depois, Larissa foi encontrada morta no apartamento que morava com o marido em Ribeirão Preto. Na última noite em que foi vista com vida, Larissa estava com a sogra, Elizabeth Rabassa, enquanto o marido foi ao cinema com a amante. Luiz Garnica e Letícia continuaram o romance mesmo após a morte da professora de Pilates, e Elizabeth sabia disso. Conforme consta nessa mensagem de Luiz, enviada à amante menos de 1 mês após a morte de Larissa. Minha mãe sabe que estamos nos vendo. Para a polícia, Luiz e Elizabeth planejaram e executaram a morte de Larissa por questões patrimoniais. Em meio a uma teia de crimes e mortes suspeitas, fica a pergunta: em quantas delas Elizabeth Rabassa está envolvida? O local onde estava enterrada a cachorra já está fechado. A exumação foi rápida em poucos minutos durante a manhã desta quinta-feira. Participaram o coveiro do cemitério Bom Pastor de Ribeirão Preto, representantes das polícias civil e científica e o delegado Fernando Bravo. Babi morreu no final de janeiro e o pedido para que o animal fosse enterrado no jardim da casa do seu Sebastião foi feito pela filha dele, Larissa Rodrigues. Eu posso pedir para eles enterrar aí, porque estão pedindo, porque não tem, eles moram só em apartamento, então não tem lugar. Aí ela falou, pode, pai? Eu falei, ó, filho, então pode deixar eles vir, então. Aí eles vieram. Tava um tempo chuvoso, tava meio de chuva ainda. Chegaram aqui, chegou a Beth, a Viviane e o Mioto, o marido dela. Aí foram enterrar ela. Aí um ficou com o guarda-chuva lá ainda e eles furou o buraco lá pra enterrar.
O idoso se recorda que Elizabeth teria comentado que a causa da morte da cachorrinha teria sido epilepsia. Ela que falava que a cachorrinha estava doente, a Beth. Mas não falava o que era. Até que um dia ela falou disse que era epilepsia. Aí não perguntamos mais nada. Aí foi o dia que a cachorrinha faleceu, aí que eu fiquei sabendo que a Lari falou para mim, pai, a cachorrinha da Beth morreu. Ainda falei para ela, nossa filha, tadinha, eu sabia que a Natália era a dona dela também. Eu falei, e a Natália, filha? Ela falou, Natália, acho que eles nem falaram para a Natália ainda. O pedido de exumação da cadela foi feito pela defesa da família de Larissa Rodrigues. Caso venha confirmar envenenamento, deverá aumentar ainda mais a argumentação do órgão acusador em relação à personalidade da senhora Elizabeth. Ajude muito na premeditação em relação à cachorrinha, a Natália e posteriormente a Larissa. A senhora envenenou a filha da senhora? Imagina, Deus me livre, nunca faria. Meus filhos, a joia da minha vida é meus filhos. A Natália tinha tido acesso a veneno, né? Ela queria matar uns ratos, porque ela quando ela ia fazer esses arrastão, né? As pessoas, eles juntavam muito reciclado nessas chacrinhas, então, inclusive aquele dia eu fiquei preocupada dela ir. Depois, desde um dia antes eu já estava preocupada, então eu cheguei até a pesquisar se aquele veneno não fazia mal para o humano, sabe? Porque eu estava muito preocupada dela mexer com isso. Nós verificamos que nós encontramos pesquisa da senhora e por volta de 00:30 a senhora realizou diversas pesquisas relacionadas a veneno. Então, chumbinho, a minha preocupação era essa, porque aquele dia ela ia mexer com isso, entendeu? A professora de Pilates foi achada morta em março, no apartamento onde morava em Ribeirão Preto. O caso primeiro foi registrado como morte suspeita e laudo do Instituto Médico Legal confirmou a presença de chumbinho no corpo dela. A sogra Elizabeth Rabassa e o marido Luiz Garnica foram apontados como os principais suspeitos e estão presos preventivamente. No dia 31 de maio, já na prisão, Elizabeth admitiu em uma carta que deu remédio para a nora Larissa tratar uma dor de estômago e alegou que não sabia que se tratava de veneno. O frasco do remédio seria de Natália. Elizabeth disse que a filha teria adulterado os comprimidos para usar no controle de pragas e se medicado com um deles acidentalmente. Versão que foi negada pela mulher em depoimento. Natália Garnica, filha de Elizabeth, morreu em fevereiro. O corpo foi exumado mais de 3 meses depois do sepultamento e os exames comprovaram a suspeita da polícia. Natália também foi envenenada com chumbinho. Ela era irmã do médico Luiz Garnica e filha de Elizabeth. A mãe é apontada como principal suspeita pela morte da filha. Na opinião da Polícia Civil, o endividamento de Elizabeth e de Luiz contribuiu para o assassinato. O caso de Natália segue em investigação. Já o inquérito da morte de Larissa está na Justiça. Elizabeth e Luiz Garnica respondem por homicídio qualificado. Por que motivo torpe? Porque ele queria, ao mesmo tempo, é um motivo repugnante, vil, baixo, ele queria, ao mesmo tempo, eliminar a Larissa para viver livremente o seu romance com a amante e também obter, com essa morte, vantagem patrimonial. Por que é meio insidioso ou cruel? Porque a própria lei diz que matar uma pessoa mediante envenenamento é um meio insidioso ou cruel. Por que o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima? Por quê? Porque ela foi enganada. Houve uma dissimulação. Ela pensava que estava sendo cuidada pela sogra e pelo marido, quando na verdade ela estava sendo envenenada pelos dois. O advogado virou e falou, se for um conclusivo, tá tudo certo, porque com Elizabeth não vai acontecer nada. Isso é perigoso, porque a questão do inconclusivo não quer dizer nem que sim, nem que não. Talvez porque o Instituto de Criminalística não tenha conseguido detectar alguma coisa. Mas eu não sei não, tá muito prematuro isso. Vamos esperar, porque se já tem pelo, se já tem osso, tem coisas aí que dá para você pegar como material para o Instituto de Criminalística mandar para São Paulo, na superintendência da Polícia Técnico-Científica, você pode ter certeza que vai vir coisa aí. Isso é certeza. Agora, a polícia tem outras coisas. Lembre-se, a Natália já comprovou envenenamento. Você lembra do relato?
A pessoa falava assim, Elizabeth me fez uma chamada de vídeo e a Babi estava lá estribuchando e ela mostrando o vídeo da cachorra estribuchando. E a pessoa lá virava e falava, não, pelo amor de Deus, não mostra isso, eu não quero saber disso. Para você ver, parecia uma coisa meio sádica, parecia uma coisa meio, né? Você acha que tem cabimento, o cachorro passar mal, você abrir uma câmera, chamar uma outra pessoa para ficar assistindo um cachorro sofrendo? Você não vai pegar um celular, você vai tentar acudir, você vai tentar acolher o cachorro, você vai pegar, sair correndo, vai levar para um veterinário, você vai fazer alguma coisa. Você não vai ficar fazendo um show em cima de um cachorro passando mal. E por isso a polícia agora quer saber, será que a Babi não foi vítima de uma espécie de teste para ver se daria certo matar o cachorro com um chumbinho, para depois isso acontecer com a Natália? Claro, isso é uma hipótese, uma suposição, mas que a polícia vai comprovar ou não, diante de todo um processo de investigação que está acontecendo. Agora, onde é que está a Elizabeth? O advogado Dr. Bruno, não é isso, gente? O advogado Dr. Bruno estava com ela hoje, conversou com ela lá em Votorantim, na penitenciária, ela está na enfermaria, inclusive, e eles estão aguardando ainda para fazer um pedido para ela aqui, Elizabeth, ser transferida para Tremembé. Esse pedido ainda não foi feito, ela continua na enfermaria da prisão em que ela está, né? E por enquanto não tem previsão de transferência. Mas Sebastião, que primeiro a gente quer agradecer ao seu Sebastião, né, por nos atender, né, aqui dentro da residência dele, diante de toda a situação que aconteceu, né, seu Sebastião. Primeiro, vou pedir para o senhor, para a gente recordar um pouco, né, como que foi aquela noite de domingo, noite chuvosa, quando esta cadelinha ela foi enterrada aqui. Foi a Larissa que pediu para o senhor? A Larissa estava trabalhando ainda, era umas 6h30 mais ou menos. Ela ligou para mim e perguntou, pai, a cachorrinha da Beth morreu. Eu posso pedir para eles enterrar aí, porque estão pedindo, porque não tem, eles moram só em apartamento, então não tem lugar. Aí ela falou, pode, pai? Eu falei, então pode deixar eles vir, então. Aí eles vieram. Tava um tempo chuvoso, estava meio de chuva ainda. Chegaram aqui, chegou a Beth, a Viviane e o Mioto, o marido dela. Aí foram enterrar ela. Aí um ficou com o guarda-chuva lá ainda e eles furou o buraco lá para enterrar. Era um dia chuvoso? Um dia tava a chuvinha levinha assim, sabe? Tava os três, eu não lembro se tinha mais uma pessoa, não lembro, não consigo lembrar se tinha mais uma pessoa. Aí nem o Luiz nem a Larissa estavam juntos. A Larissa não, mas porque a Larissa estava trabalhando ainda. Agora eu não lembro o Luiz, se o Luiz estava na hora. Você recorda de algo da Elizabeth, ter conversado com ela naquele dia? Ela falou que a cachorrinha não existiu, que morreu, ela estava doente, que ela morreu. Só isso. E o contato que o senhor tinha com a Elizabeth eram poucos contatos, né, que o senhor tinha, só que é interessante que às vezes que ela veio até aqui, ela vinha inclusive pedir ajuda pro senhor, com um boldo. Explica pra gente isso daí. Ela vinha aqui e falava que ela tomava muito boldo e tal, se ela podia pegar. Eu deixava ela entrar lá, ela pegava, outra hora a gente mesmo pegava, às vezes dava até um galinho de boldo pra ela levava. Aí ela falava que ajudava ela pra caramba o boldo. Então, não sei se... E assim, como que o senhor se sente, né, depois das novidades, né, dos desdobramentos que aconteceram nas últimas semanas em relação a, primeiro, claro, né, a morte da filha do senhor, confirmado este envenenamento, depois a própria filha da Elizabeth, a Natália, né, como que o senhor ficou a respeito de tudo isso? Então, a Natália, ela morreu primeiro do que a Larissa, né? A Larissa não foi no velório da Natália, porque o Luiz não quis levar, ela levou a Viviane. Aí chegaram daqui para chegar lá no caso lá, a menina já estava morta, mas a Viviane falava para ela, faz massagem nela. O Luiz fazia massagem, então o Luiz pegou e fez massagem nela, não estava mais, já estava morta. E a Larissa, tadinha, a Larissa falou assim, pai, eu não fui lá não, ele não quis que eu fosse. Eu não sei por quê. Para tentar ajudar, ele não quis que a esposa fosse. Ele não quis que a Larissa fosse. Aí, sei o que virou lá. E aí, quando o senhor soube que a Natália, no caso, né, a irmã do Luiz tinha morrido lá agora, recentemente de chuva, como que o senhor ficou? Fiquei chateado, porque eu considerava ela uma menina muito boa. Ela era uma menina amável, tipo da Larissa. Ela adorava a Larissa. As duas se entendiam muito, sabe?
Era, eu não falava chamar nem a Natália, era Nath, e ela chamava Larissa de Lari, entendeu? Elas tinham muito, como se diz, as duas eram muito ligadas nessa parte. Não tinha problema nenhum, era um amor, sabe? Porque a minha filha é o seguinte, minha filha era muito amorosa. Ela fazia amigo rápido, assim, sabe, fácil, porque ela tratava a pessoa com muita humildade, com muito respeito, né? Então, não dá para entender essas coisas. Depois, é claro, veio o baque, né, que o senhor teve depois, em relação à filha do senhor, a Larissa, né, inclusive por investigação da Polícia Civil, orientação inclusive do Ministério Público. Luiz e Elizabeth participaram da morte da filha do senhor. Quando o senhor realmente teve essa confirmação por parte da polícia, do Ministério Público, como que o senhor ficou? Fiquei chateado, sabe, chateado demais da conta e sentido, sabe, triste, porque eu não acreditava nisso, que eu tinha perdido minha filha. Eu falava para eles, não é possível, gente, isso aí. Aí foi meu filho que ainda veio me dar a notícia ainda, da Larissa. Eu não acreditava. Eu falava, não é possível que eu perdi minha filha. Eu falava, tristeza imensa, sabe? E decepção, né? Porque, muita decepção, porque fiquei decepcionado com os dois, que sabendo que eles fizeram isso. Uma pessoa que conviveu 18 anos com eles. Então não... Ainda no dia que eles começaram a namorar, ela veio aqui, ó, pedir pra minha mulher, se podia aceitar o Luiz namorar a filha deles. Eu lembro disso até hoje. Eu lembro disso. Não esqueço, não. Nós estava lavando a garagem aqui, ela veio. Parou o carro ali. Aí a Larissa falou, é a Beth. Aí ela veio conversar com nós. Toda humilde que era se a gente aceitava ela, o filho dela, o Luiz, namorar a Larissa. Porque os dois estavam estudando junto na UNAERP, né? A Larissa fazia educação física e ele fazia medicina. Só que o Luiz, não tinha condições de comer na época. O pai pagava a faculdade, mas não dava dinheiro para ele. Então ele O senhor ajudou nessa época. Como que foi essa ajuda? E o senhor sabia que o senhor ajudou e aconteceu isso? Foi isso aí que aconteceu. A Larissa começou a perceber que ele não tinha dinheiro para comer, porque ela ia comer alguma coisa na lanchonete, que eu dava dinheiro para ela, e ele não tinha dinheiro para comer. Aí a Larissa começou a comprar as coisas para ele. Aí a Larissa falou para nós, falou assim, pai, mãe, um dia que o Luiz não está tendo o que comer, porque o pai está dando dinheiro para pagar a faculdade, mas não dá o dinheiro para ele comer. Aí, na época, ainda minha sogra tinha a mãe ainda, que era a avó da Larissa. Aliás, a avó da Larissa. Aí elas falaram assim, não, vamos fazer comida para ele para semana então, Larissa, você leva. E fazia as marmitinhas para ele, congelava, e no domingo a Larissa levava embora, domingo não, na segunda-feira a Larissa levava para a faculdade para ele. Aí ele tinha marmita para ele comer a semana toda. E aí de repente o senhor sabe que quem o senhor cuidou traiu o senhor. É isso que eu fico. Fala, como que pode uma pessoa, será que ela não pensa quem ajudou ela foi nós? Então, não dá para entender como pode um ser humano ser desse jeito. Cabeça ser desse jeito. Você sente traído? Sinto tudo traído, decepção, porque eles conviveram com a gente em casa, tudo. Não dá para entender um negócio desse. Como que pode uma pessoa conviver com a outra 18 anos e matar ela? Que amor que essa pessoa tinha quando casou? Que ela... Perante Deus e o Padre, o que ele falou? Ele jurou o quê? Proteção para ela, e ela jurou proteção para ele. E ele não cumpriu nada que ele falou. Um médico formou para médico. O médico, o que o médico faz? O médico cuida da vida das pessoas e não mata as pessoas. E, seu Sebastião, o senhor imagina a Larissa sabendo a respeito desta traição, a respeito desse envenenamento dela, né? Como que ela agiria, né, se caso ela tivesse talvez descoberto, né, infelizmente antes deles terem aí cometido esse crime? A Larissa é o seguinte, a Larissa pediu um prazo para mim, chegou para mim, eu falei para ela, filha, você não pode ficar nesse apartamento não, você sai de lá, vem embora para casa do seu pai, você tem seu irmão, você tem seu pai,
Você tem tudo, filha. Você tem o dinheiro que a sua mãe te deu, você tem seu emprego maravilhoso, tanto de alunos, seus patrões gostam de você. Pra que você vai ficar lá? Ah, não, pai, eu não vou sair daqui não, porque o direito é meu. Ele não tem direito desse apartamento mais. O que fez a cagada foi ele. Então, aí eu falei pra ela assim, falei, filha, sai de lá, filha. Ela falou, pai, dá só um tempinho pra mim. Essa semana eu vou dar um jeito. Aí quando foi 8 horas da noite, na véspera de acontecer isso com ela, eu falei com ela no telefone. Falei pra ela, filha, tá tudo bem? Ela falou, tá bem. Aí eu fico sentido, sabe por quê? De ela não ter comunicado comigo que ela não estava bem, porque ela tinha ido trabalhar 2 ou 3 dias, que eu não me lembro direito, doente. Então, já estava sendo envenenada, né? E o senhor se recorda a última vez que o senhor se encontrou com a Elizabeth, também com o Luiz? Não, foi só do velório mesmo. O velório da Larissa eu encontrei com eles. E aí, como que foi a questão dos medicamentos, né, a questão da depressão, né, que, em cima de tudo isso, né, que o senhor tem vivido e também que o senhor conviveu com a Larissa também? Eu e a Larissa é o seguinte, a gente era muito ligado. Muito, muito, muito. Era um amor imenso, pai e filha, sabe? Ela que cuidava de mim, levar eu para os médicos. Todo domingo ela vinha me pegar aqui para almoçar com ela. Então a gente era muito ligado, muito amor demais da conta, nossa senhora. Então ela me levou num neurologista porque eu estava muito depressivo demais, sabe? Estava numa época tão ruim que eu acordava de manhã, só queria morrer, a verdade é essa. Então aí minha filha ficava de cima de mim, pai, não é assim, pai, calma, pai. Ela ficava me confortando, sabe? Por causa da mãe. Então aí aconteceu isso com ela, nossa senhora. O senhor sente muita falta da Larissa? Ixi, demais da conta, filho. Demais. Ela era tudo pra mim. Ela e meu filho, os dois. Duro. Na semana passada, a Justiça aí acatou a pedido do Ministério Público, eles estão respondendo agora por homicídio, né, no caso do Luiz até por ocultação. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito da questão de agora está sendo feita a justiça? Então, eu fico feliz de saber que tudo está sendo feito, tudo está sendo injustiçado. Justiça, aliás, justiça, está sendo justiça, porque a gente ficava nessa dúvida, não sabia o que tinha acontecido com a minha filha, sabe? Porque ela era uma menina saudável, não tinha nada. Aí acontecer isso, a família inteira falava assim, tem alguma coisa errada nisso aí, tem alguma coisa que não está certa. Ninguém concordava com isso aí. Agora o senhor pede a justiça? Eu peço a justiça seja feita, porque é um crime que eu considero um crime mais covarde do mundo, porque você matar uma outra pessoa 3 dias, dando dose aos pouquinhos para essa pessoa, que é o que eu acho que está acontecendo. A menina estava passando mal. Aí eu falo assim, como que ela estava sofrendo, tadinha? E por que ela não falava para mim? Acho que é porque eu não queria me preocupar, sabe? Mas ela devia ter me ligado para mim. Principalmente na noite que eu falei com ela. Ela estava mal, com depressão. Ela estava quieta, sabe? Mas assim, eu não imaginava que ela estava tão deprimida assim, sabe? Eu acho que se eu tivesse que ela estava tão deprimida assim, eu tinha obrigado ela a vir para casa, apesar de que não adianta obrigar, né? Porque ela é de maior. Ela falava para mim, pai, dá só um tempinho para mim que eu vou dar um jeito. Aí aconteceu isso. Hoje mais um passo aconteceu aqui, né, seu Sebastião, a gente terminar agora, daqui a pouco a gente volta aqui dentro do Balanço Geral, e aí, agora, quem sabe, né, o senhor fica um pouco mais confortável aqui dentro de casa. Olha, se Deus quiser, não vejo a hora de tudo acabar isso, acabar, a justiça ser feita, aí a gente fica mais tranquilo, né, pelo menos sabe que ela tá lá em cima, o que ela tá vendo que o pai e o irmão tá lutando por isso. Aquela noite de domingo, quando eles chegaram aqui, eles chegaram a comentar do que ela tinha morrido, o que tinha acontecido com ela? Falaram que ela tinha morrido com epilepsia, a Beth falou. Mas
Eu não lembro direito. Se deram mais detalhes? Não deram mais detalhes. Eu também não perguntei muita coisa, não. E a Larissa chegou a comentar alguma coisa pro senhor, se a cachorrinha estava doente, alguma coisa? Não, ela que falava que a cachorrinha estava doente, a Beth. Mas não falava o que era. Até que um dia ela falou disse que era epilepsia. Aí não perguntamos mais nada. Aí foi o dia que a cachorrinha faleceu, aí que eu fiquei sabendo que a Larissa falou para mim, pai, a cachorrinha da Beth morreu. Eu ainda falei para ela, nossa filha, tadinha, eu sabia que a Natália era a dona dela também. Eu falei, e a Natália, filha? Ela falou, a Natália, acho que eles nem falaram pra Natália ainda. Aí, foi isso aí, não lembro mais. Dentro do contato que o senhor teve com o Luiz e com a Elizabeth principalmente, seu Sebastião, o senhor se recorda da Elizabeth ser uma pessoa que tinha vários tipos de doenças? Como que ela era? Pessoa normal. Ela... Raramente ela comentava que essas... de estômago, alguma coisa, aí ela vinha pedir boldo aqui pra mim. Ela não falava que ela tomava medicamentos? Não, tomava, mas ela disse que o boldo era o melhor remédio para ela. Aí, quando ela vinha aqui, ela pedia boldo. Aí, quando o senhor soube pela televisão até que ela tinha várias doenças, ela demonstrava isso? Isso é mentira, várias doenças. Se fosse assim, ela tem 68 anos, já estava morta, então, se tivesse tudo isso aí de doença, E em relação à questão do Luiz aí, né, voltando um pouco aquilo que o senhor estava comentando, quando o senhor teve o contato a última vez com o Luiz, né, que no caso foi até no velório, ele conversou com o senhor, ele falou, como que foi esse último contato? Não conversou comigo, nem falou nada não, só veio me abraçar, aí eu não sabia de nada na época, né, mas foi nada, falou nada. Quem falou mais foi meus amigos mesmo, que falou comigo. Ele não falou muita coisa, não. A Beth estava sentada do lado, assim, do caixão da Larissa. Ainda me leva a cachorrinha ainda lá. A cachorrinha da Larissa. Então é isso. Pra gente terminar aqui, seu Sebastião, voltando mais uma vez o que a gente tinha comentado, é importante, depois de tanto sofrimento, né, o senhor tem um momento agora de tranquilidade, né, porque o senhor perdeu a esposa, perdeu a Larissa, né, e acredito, o que o senhor, como que o senhor pensa e planeja agora, né, esse futuro do senhor aqui, inclusive até a gente quer agradecer ao William, né, o filho do senhor, né, por ter liberado essa entrevista do senhor com a gente. Como que o senhor imagina agora o futuro do senhor daqui para frente? Filho, agora deixo na mão de Deus agora, porque eu mesmo nem sei o que vai ser de mim agora, viu? Só porque para mim só tristeza, tá? Não consigo esquecer, não passa um minuto se eu não me lembrar delas, das duas, não é só de uma não. Então não tem como se diz, o que dizer para você, do que vai ser do meu futuro, nem sei o que vai ser, entendeu? Eu viver a vida, deixar a vida passar, sabe? Porque eu não tenho mais alegria para nada, não tenho mais alegria. Tinha planejado, eu e a Célia, planejado viajar, tudo, aconteceu isso, agora aconteceu mais isso da Larissa, então desgostei de tudo, viu? A verdade é essa. Não tem mais gosto para nada. Não tem. Sentimentos para o senhor, mais uma vez, seu Sebastião, que o senhor consiga superar estas duas perdas que o senhor teve da pior forma possível. O que todos nós desejamos e com certeza que nos acompanha em casa também, seu Sebastião. Foi um sofrimento da minha mulher já, porque a minha mulher teve um câncer de estômago. E estava tratando, eu estava cuidando dela demais. Ela ficou internada há 21 dias na Ribeirânia e entrou uma bactéria do catéter dela, foi no coração dela, aí piorou, aí foi aí que ela faleceu. Mas não falava mais, que ela tinha sido um AVC na área da fala, então ela estava falando enrolado,
Aí ela, na cabecinha dela, ela falou assim, eu vou parar de falar. Ela parou de falar. Então não falava mais. Então foi só sofrimento mesmo. Aí acontece outro da Larissa agora, pelo amor de Deus, derrubou mesmo. Derrubou, vou te falar, foi muito, muito grande, viu? Que Deus abençoe o senhor e a justiça seja feita. É isso que eu espero. Que a justiça faça esse grande favor pra gente, pra família, porque aí nós vamos ter um pouquinho mais de tranquilidade, saber que ela não ficou impune, entendeu? Porque ela era uma menina muito especial. Quem conheceu aquela menina sabe o tanto que aquela menina era. Que a menina era um anjo, filho. É um anjo que pôs na terra, porque ela estava cuidando. Ele era médico e ela estava cuidando das pessoas, fazendo pilates. Ela fazia das pessoas mais idosas, tinha amizade com todo mundo, sabe? Tinha um cuidado com todo mundo. Era uma menina. Vou te dizer pra você, não sei nem como que vou dizer pra você, o tanto que aquela menina era importante. Não só pra mim, pra todo mundo, os amigos dela, sabe? Os alunos dela, nossa senhora. É muito duro. Muito obrigado pela entrevista, seu Sebastião, por ter recebido a Record aqui dentro da casa do senhor, e a gente também acompanha. Muito obrigado. Tudo pelo que vocês estão fazendo para nós. Porque vocês foram muito importantes para nós. A gente que agradece o senhor. Vocês começaram tudo isso, graças a Deus, né? Então nós que agradecemos vocês também, viu? Pelo apoio que vocês estão dando pra gente. Uma carta escrita pela Elizabeth Arrabassa. Ela diz: eu sou inocente e meu filho, Luiz Antônio, também é inocente. Nós nunca faríamos qualquer maldade com um ser humano, nem com os animais. Nem com os animais.